Olá, eu sou o Luiz e esse é o canal Nono Livro. Hoje eu voltei aqui para falar de dois livros para vocês. Triângulo Rosa, do Jean-Luc Schwab, e Factotum, do Charles Bukowski. Diz que se pronuncia de outra maneira, mas eu vou falar sempre Bukowski, tá bom? Tem gente que também vai falar assim e já afirmou que vai falar Bukowski. Eu vou começar primeiro por esse livro. Estava aqui em casa na prateleira. Esse livro é do Felipe e eu passei o olho para entre ler um livro ou outro, ler um livro enquanto eu estou lendo o livro do Proust. É legal, é bonito, poético, mas quando dá uma cansada eu preciso ler alguma outra coisa. Eu li esses dois livros. Foi uma grande surpresa para mim. Ele vai contar a história do Rudolf Brazda. O Rudolf Brazda, ele é um homossexual que foi mandado para um campo de concentração nazista e o motivo do crime dele é, evidentemente, o fato dele ser homossexual, né? Eu não sabia eu não tinha essa ideia de que isso era razão para encaminhar as pessoas para campo de concentração. A gente tem, às vezes, eu tenho a falsa ideia de que quem foi para campo de concentração foram apenas os judeus, mas eles, na verdade, segmentaram, o livro vai falar isso, assim, eles segmentaram especificamente para cada campo de concentração um tipo, principalmente porque os judeus eram para campos de concentração para extermínio, né? E outros eram para trabalhos forçados para suportar o Terceiro Reich. É um livro muito bonito. Eu achei que eu ia ficar muito deprimido assim lendo este livro, mas não, ele dá uma esperança, uma vontade de viver. Tem uma foto dele, na verdade tem várias fotos aqui no meio e cadê? Não vou achar aqui as fotos no meio. Mas tem uma foto, tem de fotos dele quando jovem e tem uma foto dele, não vai dar pra ver, não vai dar pra ver. Velhinho, parece o Sr. Frederickson. Fofinho, 97 anos eu acho que ele tinha quando foi escrito esse livro. Quase um centenário. Mas vamos falar do livro então. Quem escreveu o livro, o Jean-Luc Schwab, ele é membro de uma associação que cuida de homossexuais deportados na França, e por conta de um artigo que saiu, o Rudolf recebeu um convite para a Parada Gay de 2008, acho que foi isso, e ele conheceu essa história, né, de um sobrevivente de um campo de concentração e foi entrevistá-lo, e a entrevista rendeu, inclusive outras pessoas, rendeu este livro. A única coisa ruim que eu achei do livro, um livro curto, deveria ter, eu acho que tanta coisa poderia se falar aqui, fala bastante coisa, mas é um livro muito pequenininho, assim, você lê muito rápido, você fala, nossa, queria saber tantas outras coisas mais, mas a gente imagina que foi feito um livro de memórias sobre uma pessoa de 97 anos, e eu acredito que muita coisa, a nossa memória é muito seletiva, não é? Talvez possa ser isso, que ele não conseguiu se aprofundar muito, não é? Sem contar que não é um assunto que as pessoas gostam muito de falar daquela época, né? Então talvez possa ter sido isso, mas de qualquer maneira é um livro incrível. Outra coisa que eu achei engraçado foi aqui, índice para catálogo sistemático. 1. Alemanha, homossexuais masculinos, biografia. Achei engraçado. Enfim, eu não sou bibliotecário, talvez isso tenha alguma tem função com certeza, né? O livro ele vai começar com um pequeno resuminho ali com o resultado do final da Primeira Guerra Mundial, de 13 a 18, né? De 14 a 18, porque o Rudolf nasceu em 1913. Ele praticamente não conhece o pai, porque quando ele tinha 1 ano, o pai foi convocado para ir para a guerra. O Rudolf, ele nasceu na Alemanha, mas na verdade ele tem uma ascendência tcheca. E quando o pai volta, alguns anos depois, praticamente ele nem reconhece o filho, e aos 3 anos depois ele morre num acidente. Então o contato que ele tem com o pai é muito, muito pouco. Ele nem tem muita lembrança disso. Ele é de uma família grande, humilde. Ele logo vai, na adolescência, ele abandona a escola e começa a trabalhar como decorador numa loja de tecidos, de confecção, e aí já descobre que ele tem uma espécie de um dom assim para trabalhar com esse tipo de decoração. Ele vai se mostrar um jovem, um adolescente muito bonito, muito sensualmente, ele chama a atenção,
e discretamente afeminado, assim, as pessoas já vão percebendo. Ele tem um envolvimento logo com um jovem, mas sexualmente falando, mas que depois não vinga, e ele já logo de cara percebe que aquilo ali não vai ser o caminho dele, não. Mulheres não são a praia dele. Outra coisa importante para a história da vida dele é que ele vai vai começar a trabalhar como telhador. Isso vai ajudar ele a sobrevivência lá no campo de concentração, né? Isso foi uma das formas que ele encontrou para sobreviver, o fato dele ter essa habilidade como telhador. Vai passando a juventude, ele conhece um rapaz chamado Werner, e ele acaba, os dois acabam, é mais jovem do que ele, eles acabam se apaixonando assim, perdidamente. E eles vão ser acolhidos na casa de uma tia de um outro rapaz que também é homossexual, e lá vira meio que um encontro, assim, a casa da liberdade. O que era mais engraçado é que a tia era testemunha de Jeová, mas aceitava eles de boa, assim. A família, e eles fazem meio que um casamento, a família do Rudolf aceita, por incrível que pareça, aceita a homossexualidade do filho e a relação que ele tem com o Werner, e eles meio que se casam, assim, numa cerimônia super bonitinha. Tem um artigo aqui que eu queria ler, porque ele é importante, ele vai voltar quando se instala o Terceiro Reich, mas ainda no Segundo Reich alemão, que é o artigo 175, de 1871. Ele fala assim: luxúria contra o que é natural, realizada entre pessoas do sexo masculino ou entre homens e animais, é passível de prisão e poderá acarretar perda de direitos civis. Engraçado isso, né? E depois no livro ainda ele fala que a homossexualidade deixa de ser crime só no próximo ao final do século XX na França ainda. Estranhíssimo isso. Bom, enfim, de qualquer maneira, mesmo com esse artigo, eles tinham meio que uma ideia de que estava tudo bem, porque o segundo homem mais importante, depois de Hitler, na Alemanha, ele era, assim, todo mundo sabia que ele era gay. Então eles tinham uma espécie de, já que ele é viado, então vai ficar tranquilo, ninguém vai mexer com a gente. Mas a gente sabe que não é isso. Muitos dos enrustidos provocam muitos crimes, a gente sabe disso, né? Enfim, muita gente enrustida talvez é o pior tipo, né? O Leandro Carnal, ele fala que quando um homofóbico agride um homossexual, é um encontro entre dois homossexuais, só que um deles é assumido. O que acontece é que em 1935 esse artigo é modificado, a luxúria específica passa assim, como antes ele era especificado, agora passa a atos de luxúria. Isso pode ser essa questão de interpretação da lei. Qualquer coisa pode ser considerado luxúria. O fato de passar a mão na perna de um rapaz, isso pode ser considerado luxúria. E aí abre mão para qualquer tipo de interpretação, né? Qualquer um pode ir para cadeia por luxúria, por qualquer coisa. Naquela época, isso a homossexualidade existe desde que o homem é homem, né? Tanto homossexualidade feminina quanto masculina. Mas algumas formas de se apresentar, de se manifestar a homossexualidade eram meio... As pessoas não podiam fazer isso declaradamente, então era feito tudo escondido, ora na casa de um, ora na casa de outro, nos parques. Isso acontece ainda até hoje, viu? Por incrível que pareça. Aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, tem bastante coisa por lá. Em 1937, aí ele começa a ter uma série de denúncias e ele vai preso pela primeira vez. Ele vai ficar um tempo preso por conta de ser homossexual. Ele no começo nega, depois ele acaba admitindo o erro, e o fato dele assumir ajuda com que ele... o fato dele reconhecer e dizer que nunca mais vai fazer isso, sendo que ele sabia que ele ia continuar fazendo, que era a vida dele, ajudou ele a sair da prisão. Só que daí o que acontece? Ele fica com muito medo de ficar na Alemanha e ele vai para a Tchecoslováquia. Só que ele não fala uma palavra em tcheco, não é? Lá ele conhece um outro rapaz, começa a ter um relacionamento, tem uma vida legal, troca cartas com os amigos. E aí o que acontece? O local onde ele estava, na República Tcheca, durante a guerra, passa a fazer parte do território da Alemanha. E aí ele volta a estar na Alemanha. E aí o artigo 175 continua perseguindo ele. Aí começa uma série de investigações de um cara chamado Peyer.
da polícia, e esse cara é determinado, ele quer porque quer, enfim, vários amigos e o Rudolf é preso, no final das contas ele é encaminhado a cumprir um campo de concentração, e aí é que de fato a gente começa a ter contato com essa história no campo de concentração. Chegando lá, ele nem sabe o que vai acontecer com ele, ele recebe uma estrelinha rosa. Cada prisioneiro recebe uma insígnia para designar o que ele era. O verde era para criminoso violento, o rosa era para homossexual, os judeus era aquela estrelinha que a gente já sabe. Ele vai passar poucas e boas nesse campo de concentração. Eu vou dizer para vocês, ele sobreviveu. Ah, não é spoiler, claro, ele deu a declaração aqui pro livro. Mas, por sorte, ele sobreviveu. Mas ele tem uma memória desse tempo muito bonita, assim, das coisas que ele viveu. Ele não fala isso com tanta mágoa, assim. Ele sobreviveu a uma parte difícil da vida e viveu bem, viveu feliz. Depois ele teve um outro companheiro, essa história é tão bonita, o companheiro dele ficou doente, ele cuidou dele até a morte e tal. A foto dele é a coisa mais linda, eu queria mostrar pra vocês, vou ver se eu consigo colocar aqui no canto, tá? Eu ainda apanho pra fazer edições, mas ele parece o Sr. Frederiksen sem o óculos. E eu gostei muito do livro, eu fiquei encantado. Eu achei que eu fosse chorar, mas eu não chorei. Aqui achei as fotos no meio, tem umas fotos dele. Ele realmente era um rapaz muito bonito, chamava muita atenção, assim, um homem muito bonito. A fotinha dele aqui, ó, o Sr. Frederiksen. Enfim, gente, procurem esse livro, vale a pena. Eu não sei, eu vou dar uma vasculhada na hora de editar o vídeo para ver se tem algum local. Eu coloco o link para vocês. Porque é muito bonito mesmo, viu? Bem legal, eu gostei. E agora o Charles Bukowski. O Bukowski, que é alemão, mas na verdade viveu nos Estados Unidos praticamente, então ele só nasceu na Alemanha, igual o nosso Rudolf. Ele é o segundo livro dele que eu leio. Eu li, se eu não me engano, Misto Quente, e ele vai falar sobre o Henry Chinaski. O Henry Chinaski já é um personagem que surge em outros livros do Bukowski. O que eu vou falar sobre esse livro? Muito pouco, porque eu quero ler outras obras dele. Ele é considerado um dos autores da geração Beat. Tem gente que fala que não. Há uma controvérsia aí, então eu acho legal eu primeiro dar uma estudada e ler outras obras, ler de novo Jacques Kerouac e ler outras coisas. Os livros dele geralmente são pequenininhos aqui, são muito curtinhos. Mas vamos falar sobre o Henry Chinaski, espécie de alter ego desse autor. O Henry, a gente já começa com o Henry adulto, factotum porque ele faz tudo. Os capítulos são curtíssimos, às vezes de 2 páginas, às vezes meia página. Ele vai de emprego em emprego, de emprego em emprego, de cidade em cidade, e não faz nada que preste da vida dele. Ele é um errante, ele é um alcoólatra, a vida dele é arrumar dinheiro para beber. É um livro que tem um linguajar fácil, a leitura é muito fácil, só que é bastante cheio de palavrão, sexo verbal, e as mulheres que ele encontra. É engraçado, o que é bom é que pega uns Estados Unidos assim, obscuro, aquele que a gente fica perdido. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim: eu fui para os Estados Unidos, como é maravilhoso lá, né? Como tudo funciona, como tudo é perfeito, como as pessoas são educadas. Assim, eu queria imaginar se ela conheceu de cabo a rabo os Estados Unidos, né? Se ela foi no Bronx, sei lá. Enfim, é legal você ter esse tipo de contato com essa literatura para ver que nem tudo é a Disney World, assim, nem tudo é os locais onde tudo funciona, onde as casas são lindas, onde elas não têm muros, né? Então, eu me senti às vezes, tem uns personagens nesse livro que uns diálogos pareciam o David Lynch. Se vocês já assistiram David Lynch, vocês devem saber do que eu estou falando, assim. Não a história em si, que é bastante verossímil, mas o diálogo, assim, e o personagem parecia saído de um filme, assim, do David Lynch. Incomodava, assim, dava uma certa angústia. Tem um filme, Factotum,
que eu cheguei a assistir depois. Eles foram até bastante fiéis. O filme é razoavelmente bom. Há uma boa interpretação do ator principal, da atriz também. O Matheus tá por aqui hoje? Não, não tá. Ele tá no outro canto hoje. Enfim, eu quero ler, para falar melhor sobre o Bukowski, esse livro, eu quero ler outras coisas dele que eu acho que vale mais a pena, tá? Para fazer uma resenha decente. Vou, de qualquer maneira, recomendar. O livro é excelente, é fácil de ler. Eu li em uma sentada só, eu sentei lá no quarto, falei, vou ler, e li, tá? E foi muito bom, valeu a pena. Perfeito? Obrigado por assistirem. Quem gostou, dá o joinha. Quem não gostou, o joinha contrário ou nada. Se inscreva no canal. Porra, Matheus, isso é hora de latir no final do vídeo. É assim, passou alguém ali na frente e ele late. E continua latindo, tá bem? E assim que eu tiver terminado o Proust, que tá logo pra terminar, eu volto aqui pra falar com vocês. Valeu, obrigado.